Olá pessoal, professora Fernanda aqui e temos o que hoje? Temos mais pronomes. Para alegria de vocês, o que? Temos mais pronomes. Vamos começar hoje, a gente vai ver mais dois pronomes, tá? Os pronomes demonstrativos e os pronomes reflexivos, acho que posso chamá-los assim, reflexive pronouns, ok? Começando aqui pelos demonstrative pronouns, olha lá. Vamos ler uma definição. Os demonstrative pronouns são comumente utilizados para apontar para alguma coisa particular na oração. Então, ó, demonstrative pronouns eu uso para apontar, para demonstrar, tá? É bem cognato ali o demonstrative, eu uso para demonstrar. E eles são 4. Nós temos aí, ó, this, that, these e those. Por exemplo, vou demonstrar, ó, essa é a minha caneta. Então, vou escrever essa frase. This is my pen, tá? Essa é a minha caneta. Estou usando o meu pronome demonstrativo para demonstrar, ok? Se eu estiver falando de uma coisa que está um pouquinho mais longe de mim, aquela é a minha caneta, tá? Aí eu vou usar, ó, that is my pen. Tô demonstrando. Essa aqui estava perto, aquela caneta lá está longe. Só que eu estou demonstrando da mesma forma e estou usando um pronome demonstrativo para fazer isso. Vamos, ó. Demonstrative pronouns. Esse tipo de pronome é usado de acordo com a posição do objeto, tá? Deu para perceber, né? Quando eu usei na frase This is my pen, meu objeto estava aqui, ó, na minha mão, pertinho de mim. E quando eu falei que eu estava mostrando para você a minha caneta ali um pouquinho mais longe, eu falei That is my pen, tá? Já consigo ver isso aqui da minha definição, ó. Esse tipo de pronome é usado de acordo com a posição do objeto. Se está perto, this. Se está longe, that, tá? Ainda temos mais dois ali, mas a gente já vai tornar isso tranquilo. Em relação ao falante, que é o que eu estou falando está em relação a mim. Essa caneta está perto this, que ela está longe, that. Isso é, se está próximo ou distante, ficou claro. Acrescenta-se que os demonstrative pronouns podem aparecer tanto no singular quanto no plural. Olha lá, aqui eu estava falando de uma caneta só, né? Então eu falei, this is my pen, perto de mim. That is my pen, longe de mim, tá? Então, perto, longe, beleza. Só que também pode se tratar de singular ou plural. Então, agora eu estou com duas canetas na minha mão. E eu falo, essas são as minhas canetas. Muda um pouco aí esse meu texto, ó. Ao invés de eu falar, this is my pen, quando era uma caneta só, agora eu tenho mais canetas. Então, eu vou usar o these, tá? As duas estão aqui na minha mão. These are my pens. Essas são as minhas canetas. E eu usei o this para expressar aqui o plural, tá? O plural de uma coisa que está bem pertinho de mim, ok? E se eu quiser falar que aquelas ali, ó, aquelas ali que estão um pouquinho longe de mim, são as minhas canetas, eu não vou poder mais usar this, eu vou ter que usar those, tá? Continuam sendo duas canetas, só que agora elas não estão perto para eu falar this. Eu vou ter que usar those, porque agora elas estão longe. Então, those are my pens, ok? Então, matamos aqui a definição, tá? Ó, então, é usado de acordo com a posição do objeto em relação ao falante, se está próximo ou está distante, tá? Então, quando estava próximo, this. Quando estava próximo e era plural, these, tá? Acrescenta-se que os demonstrative pronouns podem aparecer tanto no singular quanto no plural. Então, quando estava perto de mim, this. Quando estava perto de mim era plural, these, tá? Quando estava longe de mim, that. Quando estava longe de mim era plural, those, ok? Temos um esqueminha aqui, temos, olha lá. O exemplo lá que eu dei da caneta, que eu olhei para você e falei, ó, this is my pen, essa é a minha caneta.
tá? Tô falando de uma caneta só, tá no singular, tá? E tá perto de mim, então usei this. A hora que eu tava falando da minha caneta, quando ela tava um pouquinho ali mais longe, mas tava falando de uma caneta só, eu usei o that, tá? Ó, singular, tá? Tá no singular e tá longe, ok? Agora, quando eu tinha duas canetas ali na minha mão, né? E eu usei essa frase aqui de cima, ó. These are my pens. Essas são as minhas canetas. Eu tô falando de duas canetas que estão na minha mão, tá? Ó, plural. E elas estão perto de mim, ok? Então, these are my pens. Quando as canetas foram para longe, eu falei bem assim, ó, aquelas ali são as minhas canetas. Ó, those are my pens. Aquelas são as minhas canetas. Elas estavam longe de mim e plural. Alright? Vamos lá. Temos uns exemplos aqui. Vamos para a primeira frase. This tire here is flat. Então, esse pneu aqui está murcho, tá? E aqui eu já pego uma palavra que é muito importante quando a gente estiver usando os demonstrative pronouns, tá? Que é here e there. Vou escrever aqui para vocês, ó. Here, tá? Que vai significar aqui. E there significa lá, ok? O here e o there, eles são importantes, né, quando a gente quer passar essa ideia dos demonstrative pronouns, porque para eu saber quando uma coisa está perto, quando essa coisa está longe, tá? Então, facilita a gente nisso daí. Então, eles geralmente usam em exercícios de demonstrative. Vamos continuar, ó. This tire here is flat, tá? Então, se tá aqui, se tá here, tá perto de mim, tá? E eu tô falando de tire, pneu, um pneu só, senão seriam tires, tá? Então, ó, o this aqui, ele me indicou singular, tá? Tô falando de um pneu só. E perto, here, tá? Aqui, usei this, ok? Agora, vamos lá. Próxima frase. These tires here are flat. Estes pneus aqui estão murchos, ok? Então, eu usei, ó, tires, plural, ok? E here, perto, ó, plural, perto, eu uso these, ok? This para singular perto, these para plural perto. Agora, vamos lá para os nossos próximos aí, ó. Outra frase. That star is so bright. Aquela estrela é tão brilhante, tá? Bom, tô falando da estrela. A estrela tá longe de mim, né? Então, eu vou usar o that, tá? That, ele é longe, ok? E eu tô falando de uma estrela só, singular. Vamos para a próxima frase. Those stars are so bright. Aquelas estrelas são tão brilhantes, tá? Agora, vamos perceber que já jogamos aqui pro plural, ok? Plural. E tá longe de mim, né? Estrelas estão longe de mim, então, longe, ok? É aquele nosso esqueminha de perto, longe, singular e plural simplificado aqui nessas frases. Vamos fazer uns exercícios aí. Começando fácil. I named, então eu nomeei, tá? Named é um verbo, pode ser um verbo? Sim, pode ser um verbo, tá? Aqui eu coloquei, eu nomeei, estrela after you, depois de você, não, quer dizer after you, quer dizer com o seu nome. Então, eu usei o seu nome para batizar aquela estrela lá, para nomear aquela estrela. Então, tô falando de uma coisa que está longe de mim, né? Estrela tá longe de mim. Então, já vou pontuar aqui, ó, longe. É uma estrela só, né? Star. Se não, eu estaria usando stars. Então, singular, tá? Vamos fazer o esqueminha pra gente lembrar? Então, eu tenho this e these, tá? Singular, plural. That, those.
tá? Singular, plural. Agora faltou a gente ver o que é perto e o que é longe, né? Aqui, this e these, perto. That e those, longe. A minha estrela tá longe e é uma só, singular. Ó, longe, singular, that, tá? Aí, letra C é a nossa resposta. Mais uma, tranquilinha aí pra gente. I like socks. Eu gosto meias. I'm wearing. Ó, eu gosto de meias que eu tô vestindo, tá? Então, olha lá, se eu tô vestindo, tá perto de mim, né? Porque não dá pra eu estar vestindo um negócio que estivesse lá longe, ok? Então, tá perto de mim. Já sei que eu vou usar aqui um demonstrative pronoun que seja pra perto. E meias. Então, essas meias é plural, ok? Então, tem que ser perto e plural. Nosso esqueminha novamente. Então, this, these, that, those. Tá? Aqui eu tenho singular, esqueci o N, plural. Aqui eu tenho perto, longe. Tá? Então, perto e plural. Aqui, perto, plural. Minha resposta é these. Então, I like these socks I'm wearing. Então, eu gosto dessas meias que eu tô vestindo. They're so soft. Então, elas são muito macias. Vamos lá, mais um. I hope summer will be nicer. Ótimo esse exercício aqui que eu peguei. Ó, eu espero summer, verão, tá? Então, eu espero que esse verão seja melhor do que semanas chuvosas que nós tivemos no último ano, tá? Então, olha só, agora a gente dá para ter essa ideia de perto e longe pelo verbo que a gente está usando, tá? Ah, mas ainda não aprendi verbo, mas vai aprender, tá? Aí você volta lá nos demonstrativos que vão ficar mais fácil aí, vai ficar mais fácil de você compreender. Olha lá. Rainy weeks we had last year. Então, semanas chuvosas que nós tivemos no ano passado, tá? Ano passado, ok? Então, olha lá, as semanas chuvosas que a gente teve ano passado, aquelas semanas chuvosas que a gente teve ano passado. Este tempo já tá longe da gente, ok? E eu quero falar daquelas semanas chuvosas, olha lá, semanas chuvosas, plural, tá? Ah, você não olhou aqui pro rainy? Não, rainy tô dando um adjetivo para minhas semanas, tá? O plural tá aqui, ó, weeks, ok? Então, longe e plural. Aqui, eu já sei o que eu vou usar. Olha lá, vou fazer o nosso esqueminha mais uma vez. This, these, that, those, tá? Aqui nós temos singular, plural, perto, longe, ok? Preciso de alguma coisa que seja longe e esteja no plural, né? Então, olha lá, longe, plural vai ser those. Those aqui, tá? Já fiquei aqui, já achei a minha resposta até, né? Na letra B, mas vamos continuar. Olha lá. I hope summer will be nice. Eu espero verão vai ser melhor, mais agradável, tá? Quando você estiver usando futuro em frases que você precisa saber ali para você definir o seu demonstrative pronoun, se vai ser esse ou se vai ser aquele, tá? Se vai estar perto de você ou longe. O will, essas expressões de futuro, tanto o will quanto going to, vão te indicar que esse tempo está próximo de você, tá? Tá prestes a acontecer, tá próximo de você. Já se a sua ação estiver te mandando lá para o passado, ficou longe, já passou, tá? Então vai ser longe. Futuro perto, passado longe, ok? Então vai ficar mais tranquilo da gente ver. Então olha lá, o will aqui, esse futuro, eu sei que eu vou ter que usar um demonstrative pronoun para coisa perto, tá? E eu quero falar que esse verão,
tá? Esse verão, singular, tá? Então, perto e singular, tenho o this, tá? Então, eu espero que esse verão seja melhor, vai ser melhor do que aquelas semanas chuvosas que nós tivemos no ano passado. Ok? Vamos mais uma, ó. I'm sure I'll like. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar, ó, eu vou gostar, futuro. Vamos já sublinhar aqui esse will, porque eu já sei que ele indica alguma coisa que está perto, prestes a acontecer. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar desse filme muito. Então, olha lá, film. Temos o filme aqui singular, então preciso de perto e singular para colocar no meu gap, tá? Então, eu tenho certeza que eu vou gostar desse filme muito mais do que one, aquele tá? Que eles mostraram na semana passada, tá? Semana passada ficou longe. Ixi, ficou longe. Eu tô falando de quantos filmes aqui? Daquele filme que eles mostraram semana passada. Então, tá longe e é um filme só, tá? Então, singular. Vamos fazer o nosso esqueminha? Vamos. This, these, that, those, tá? Aqui eu tenho singular, esses menorzinhos, né? Singular. Os maiorzinhos, plural. Os mais parecidinhos, o this e o these. Perto. Os mais frentinhos, longe. Olha lá. Então, na primeira aqui, ó, eu quero achar perto singular, this. Vou completar com this. O próximo que eu quero é longe e singular, ó, longe e singular, that. Vou completar, that. Qual é a minha resposta? This e that. Aqui, letra A, tá? É a única que tá. Agora vamos partir, vimos aí os demonstrative pronouns, bastante exercício na nossa lista, tá? Pode se divertir aí. Agora vamos para os reflexive pronouns, tá? Eles não têm nada a ver ali com os demonstrative pronouns, tá? Mas eu coloquei na mesma aula, porque como são aulinhas pequenas, né, pra gente otimizar aí o nosso tempo. Então vamos lá, pronomes reflexivos. Reflexive pronouns. Os reflexive pronouns são usados para indicar que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. A ação reflexiva recai sobre o... Vamos lá. Nesse caso, o pronome vem logo após o verbo e concorda com o sujeito. Ok? Vou mostrar aqui a minha frase, vai ficar mais claro quando a gente colocar em frase, né? He looked at himself in the mirror. Então, ele olhou para ele mesmo no espelho, ok? Então, vamos voltar ali. Os reflexive pronouns são usados para indicar que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. Então, ele olhou para ele mesmo. Então, ó, a ação reflexiva, o pronome reflexivo recai sobre o próprio sujeito. Ó, he looked at himself. Ele olhou para ele mesmo. Recai sobre ele mesmo, tá? Continuando aí. Esses pronomes se caracterizam pelas terminações self, no singular, e selves, no plural. Para cada pronome pessoal, existe um pronome reflexivo. Então, vamos ver isso aí. I, né, que é eu. Então, myself, eu mesmo, tá? He, ele, himself, ele mesmo. She, ela, herself, ela mesma. It, isso. Itself, isso mesmo. We, nós. Ourselves, ao plural, nós mesmos. You, você. Yourself, você mesmo. You, vocês. Yourselves, vocês mesmos, tá? Então, o you, ele tem os dois, porque ele vai significar você e vocês. Ele vai estar tanto no singular quanto no plural. Por isso que ele tem duas formas do pronome reflexivo, tá? Ele tem a forma singular e ele tem a forma plural. They, eles. Themselves, eles mesmos, ok? Vamos seguir aí. Mais um pedacinho ali da nossa definição.
a mesma pessoa é sujeito e objeto do verbo ao mesmo tempo, tá? Então, aquele exemplo que eu dei lá, ó. He looked at himself. Então, ele olhou para ele mesmo no espelho, tá? Então, a mesma pessoa é sujeito, ele olhou, ele, né? E objeto, ele olhou para ele mesmo, ele está também sofrendo, ele está sendo objeto dessa ação, tá? Então, ele olhou para ele mesmo, a pessoa é sujeito e objeto do verbo ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada aqui nessa frase, ó. Lucy cut herself with a knife. Então, a Lucy cortou ela mesma com a faca. Então, a Lucy se cortou com a faca, né? Ficaria mais natural da gente fazer essa tradução aí. A Lucy se cortou com a faca. Olha lá, Lucy. Lucy é ela, né? Então, vou colocar aqui um she, só pra gente se localizar. Então, ela cortou ela mesma. She cut herself. Olha lá na minha tabelinha, ó. She, ela, herself, ela mesma. Então, ela cortou ela mesma com a faca. Ela se cortou com a faca. Ela, a Lucy, ela tá sendo o sujeito, ela cortou, né? E ela tá sendo o objeto, ela cortou ela mesma. Então, ela tá sendo o objeto desse corte aí, tá ok? Então, é isso que o reflexive pronoun faz. Reflexive pronoun, funções. Vou voltar aqui nesse último slide, ó, que a Lucy, ela cortou ela mesma com a faca, tá? Essa que eu tô falando aqui, ela é a função reflexiva, tá? A gente tem 3 funções aí para os pronomes reflexivos. Essa é a primeira função, é a função reflexiva. É quando a mesma pessoa é sujeito e objeto da ação, tá? Mas nós temos outras funções e essas funções aí que a gente vai ver agora. Vamos seguir. Função enfática, tá? A função enfática do pronome reflexivo é quando eu uso ali o pronome reflexivo para dar ênfase, tá? Então, ó, usado para dar ênfase é a pessoa que pratica a ação. Olha lá, essa frase aqui vai ficar bem tranquilo da gente entender. The president, então o presidente, himself, então o presidente, ele mesmo, o presidente em carne e osso, falou com a gente, tá? Então, tô dando ênfase, tá? É o presidente que falou com a gente. Então, the president, eu tô usando aqui o pronome reflexivo para dar ênfase. Eu continuo usando o pronome reflexivo, só que aqui ele não está sendo o sujeito e o objeto da ação. Isso ali ocorre na função reflexiva. Agora aqui eu tô falando da função enfática, quando eu uso um pronome reflexivo para dar ênfase, tá? Então, the president himself talked to us. O presidente, ele mesmo falou com a gente. O presidente em carne e osso falou com a gente, tá? O próximo. Amanda wrote the letter herself. Então, Amanda escreveu a carta para ela mesma? Não. A Amanda, ela escreveu a carta ela mesma. Você acredita? Ela pegou a caneta, pegou o papel e ela escreveu a carta. Ela mesma, sem ajuda de ninguém, tá? É isso que você usar o pronome reflexivo com a função enfática, é isso que quer dizer, tá? Quando você fala a pessoa ela mesma, sem ajuda de ninguém, carne e osso, ela fez isso, ok? E a próxima função que a gente tem aí, que é a função idiomática, tá? Vamos dar uma reparada aqui na função idiomática. Função idiomática. Usamos quando o pronome é precedido pela preposição by. Super importante, ó, preposição by. Nesse caso, o sujeito que praticou a ação, ele praticou essa ação sem a ajuda de ninguém, tá? Ele praticou sozinho, tá ok? Então, olha lá. Did they go to school by themselves? Então, ó, eles foram para a escola. Ó, o meu by, ele tá aparecendo antes do meu pronome reflexivo. Então, quando eu coloco by themselves, eu tô falando, eles foram para a escola sozinhos, tá? É isso que eu tô querendo dizer. E por que eu usei o by themselves aqui, tá? Porque o meu pronome reflexivo, ele tem que concordar com quem está praticando a ação, tá? Com o sujeito. Com o pronome sujeito, o subject pronoun. Então, eles foram para a escola sozinhos, tá? By themselves. Então, se o meu subject pronoun é they, o meu reflexive pronoun vai ser themselves. Atenção!
Não usamos pronomes reflexivos após advérbios de lugar, tá? Quais são os advérbios de lugar? Ah, dentro, fora, em cima, embaixo, atrás, na frente, tá? Esses são os advérbios de lugar aí que a gente vai passar por eles também futuramente. Então, não usamos pronomes reflexivos após advérbios de lugar e da palavra with, tá? Só que preste atenção. Eu coloquei um asterisco aqui, depois da palavra with, porque só with quando for acompanhado de. Quando esse com for acompanhado de. Então, vou escrever aqui, ó, with, tradução com, significando acompanhado de, tá? Se eu falar assim, ó, eu fiquei muito feliz comigo mesma, tá? Então, ó, I got happy with myself. Poxa, professora, mas você acabou de falar que não pode usar pronome reflexivo depois de with e você usou, tá? Só que eu falei, ó, with quando for acompanhado de, tá? Eu fiquei feliz comigo mesma. É diferente de estar acompanhado com uma pessoa, tá? Então, depois de with, quando não significar acompanhado de, então eu posso usar o myself, tá? Então, esse asterisco aqui é para isso. Na lista de vocês está bem especificado, tá? Eu coloquei aqui com, acompanhado de, para ficar bem claro. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, she put her luggage. Então, ela colocou a bagagem dela behind her, atrás dela. Olha aqui meu advérbio de lugar, bem lindo, behind, tá? Então, atrás, ela que colocou e ela colocou, então ela que está colocando, tá? Ela que está praticando a ação e ela colocou atrás dela mesma, tá? Então, ela também está sendo o objeto da ação. Então, por que eu não posso usar herself aqui? Porque eu não posso usar pronomes reflexivos depois de advérbios de lugar, tá? Então, por isso que ficou behind her e não behind herself. Mais um exemplo. He took his son with him. Então, ele levou o filho dele com ele, tá? Por que eu não posso colocar himself? Porque aqui eu tenho um with, tá? E esse with tá significando com, acompanhado de, tá? Então, ó, ele levou o filho dele acompanhado dele, né? Na companhia dele. Então, como tem esse with, ele tem esse sentido de estar na companhia de, eu não posso usar o himself, tá? Se fosse with aqui, neste caso, que eu dei o exemplo, eu fiquei feliz comigo mesma? Posso. Porque eu não tô ficando feliz acompanhada de mim mesma, tipo, eu tenho um clone, não, tá? Então, nesse caso aqui, depois de with, pode, neste caso aqui, não. Vamos dar uma olhada nos exercícios pra gente encerrar aí, ó. Percy contradicted. Então, Percy contradisse durante a entrevista, tá? Então, o Percy contradisse ele mesmo, né? Porque aqui eu tenho várias palavrinhas aqui que ele quer significar isso. Só que olha só, himself, ok, existe. Himself, essa palavra himself não existe. E nem himself com 2 S também não existe, tá? Com I e 2 S, tá? Tenho duas que existem aqui, ó, himself e he. Então, o Percy, ele contradisse ele mesmo, ele se contradisse, tá? Como eu tô fazendo uma função reflexiva aqui, aqui vai ser himself, tá? Letra A, tá? O Percy, no máximo que daria para você colocar, o Percy contradicted him, tá? Se esse him aqui fosse uma pessoa que não fosse o Percy. Então, o Percy contradisse o pai dele, tá? Então, Percy contradicted him. Aí poderia. Agora, quando o Percy se contradisse, então, himself, tá? He já não podia ser. Vamos mais uma aí. Próximo. The computer is programmed to shut at night.
Então, o computador está programado para desligar à noite. Desligar o quê? Desligar ele mesmo, tá? Que eu tô te dando aqui só opções de pronomes reflexivos, tá? Então, tô falando do computador. Ele vai desligar ele mesmo. Ele é uma coisa e ele vai se desligar, tá? Então, ó, myself não pode se referir a coisa, sempre vai ser a você, tá? O itself, que é a nossa resposta, né? Porque o it, ele se refere a coisas, coisa, singular, itself, e o computador aqui está no singular. Yourself, o computador está programado para desligar você? Não, você podia estar programado para desligar você mesmo, tá? Quando você tem ali a função reflexiva, não o computador vai desligar outra coisa, não. Yourselves também não, tá? Letra B é a nossa resposta. Agora nós estamos aí textos, tá? Para ficar um pouquinho mais complicadinho. Então, vou dar uma olhadinha assim no texto geral. Então, a gente tem aqui, ó, um homem inglês que mora perto de Sheffield. Recentemente teve o dia de muita má sorte pescando. Ele estava em pé numa ponte baixa quando ele teve o infortúnio de bater, ele bateu na lata de isca dele, né? Bateu e a lata caiu no rio. Leaning over the side of the bridge, então ele deu aquela encostadinha no canto da ponte. Ele tentou hook é o gancho, então ele tentou pescar a lata e pull it, e puxar ela para fora do rio. Quando ele fez isso, as chaves do carro dele, car keys, né, a chave do carro, caíram do bolso dele e desapareceram na água. Feeling thoroughly annoyed, então ele se sentindo completamente irritado com tananã, e sua sorte, o pescador se debruçou sobre a ponte para tentar ver onde as chaves dele tinham ido. Quando ele fez isso, a ponte colapsou, a ponte caiu e ele caiu no rio, tá? Então, nós temos aí essa frase, você viu que tem um gapzinho ali pra gente completar e é isso que a gente vai completar agora. Então, foi dessa parte aqui, ó, feeling, ele estava se sentindo completamente irritado com ele mesmo, né? Ele estava se sentindo completamente irritado com ele mesmo e com sua sorte. Aí você fala bem assim, ó, poxa, mas não tem aqui um he para me dar uma pista. Vai falar assim, ó, he was feeling. Ele estava se sentindo, pô, mas é prova, né? Eles não querem te dar pista. Mas você tá ali desde lá de cima falando do homem que foi pescar, que derrubou o balde de tinta. Aí quando ele foi tentar pescar o balde de tinta, a chave caiu. Ele foi olhar a chave, a ponte caiu. Então, tá tudo falando do homem ali que teve o dia de menos sorte da vida, né? Então, é claro que eu tô falando do homem, tá? Quando eu vejo aqui as minhas opções, ourselves, himself, yourselves, myself, yourself, eu vou me referir a ele. Então, ele estava se sentindo completamente irritado com ele mesmo, ok? Então, ele estava se sentindo completamente irritado with himself. Nossa resposta ali é a letra B, ok? Mais um textozinho aí para vocês que às vezes aparece para você completar em questões de pronome reflexivo, tá? Os outros pronomes, object pronoun, subject pronoun, possessives, tá? Tanto os possessive adjectives quanto os possessive pronouns, você vai encontrar mais naquelas questões de esse pronome se refere ao quê, tá? Agora, himself, esses pronomes reflexivos, você vai encontrar mais em questões de completar. Mas a gente não vai tirar a possibilidade de você encontrar naquelas questões de isso daqui se refere ao quê, tá? Então, vamos lá. Última questãozinha aí pra gente. Então, a assassina Velma Kelly, uma mulher que matou seu marido e irmã, depois de achar eles na cama juntos, e Roxy Hart, que matou seu namorado quando ela descobriu que ele não ia torná-la uma estrela, encontram no corredor da morte.
juntas e lutam pela fama que vai mantê-las longe das forcas. No musical Chicago de 1920, dos anos 1920, tá? Então, olha só, aqui eu tenho essas opções aqui de pronomes reflexivos para colocar aqui no meu gap, tá? E aí você pensa, pô, mas tá falando só da Velma? Tá falando da Roxy Hart? Tá falando de quem? Quem que eu vou completar aqui? Porque se for só de uma, eu vou usar ali o herself. Mas se estiver falando das duas, eu tenho que usar o themselves, tá? Como que eu vou fazer para isso aqui ficar mais claro para mim? Vamos tirar essas observações. Então, ó, eu tenho a assassina Velma Kelly e Roxy Hart. Ó, tirei as observações. Então, ficou mais fácil para mim, ó. A assassina Velma Kelly e a Roxy Hart se encontram elas mesmas no corredor da morte, tá? Então, eu tô falando das duas themselves, ok? Isso é uma dica para vocês, tá? Quando vocês tiverem muito, entre parênteses ali, muita observação, às vezes você tem um negócio para você completar, às vezes tira essa observação aí, porque fica mais fácil a gente encontrar a resposta, tá ok? Então, pessoal, esse foi a nossa aula aí de Demonstrative Reflexive, tá? Tem um montão de exercícios também, desafios e não esqueçam, tá na mão de vocês isso daí, a interpretação de texto, tá? Muito obrigada e até a próxima!